a gente fala agora sobre o enfrentamento à Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Já está na ponta da linha com a gente o secretário municipal de saúde, doutor Jackson Machado. Bom dia para você, doutor. Bom dia, Carol. Um prazer falar com o senhor aqui no Central 98, né? E a gente hoje, infelizmente, ultrapassando aí a marca de 100 mortes em Belo Horizonte pelo novo coronavírus, um total agora de 104. Como é que o senhor avalia esse momento atual, né, de enfrentamento ao novo coronavírus aqui na capital mineira? Olha, esse é um momento muito delicado, porque nós temos experimentado uma explosão no número de casos. Mas, como temos hábito na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte de trabalhar sempre procurando o pior cenário, mas esperando o melhor cenário, né? Nós temos uma preparação de abertura de leitos e eu devo dizer que esses 104 óbitos, embora a gente os lamente, eu devo dizer que nenhum deles aconteceu porque deixamos de atender essas pessoas. Foram atendidas e com todos os padrões de qualidade do SUS de Belo Horizonte, que é certamente um dos melhores do Brasil. Então, essas pessoas foram atendidas com qualidade, com toda a atenção que precisavam, mas a inevitabilidade da morte é que os levou. Secretário, bom dia. João Henrique do Vale. Sobre essa abertura de leitos, né, que você falou que tem uma programação, a gente vê que os dados, né, vem aumentando. Temos hoje de UTI total, a ocupação é de 86% e de enfermaria também subiu para 70%. Eu queria saber dessa programação. Como é que está? Assim, essa semana vão ser abertos mais leitos? Semana que vem? Como é que está programada essa abertura de novos leitos? Na verdade, esses números que você falou, João, eles não são os que a gente utiliza. A gente não utiliza o número total de leitos. A gente utiliza o número específico de leitos para Covid. Então, a taxa de ocupação hoje de UTI para Covid está 83%, o que é menor do que o dado de ontem. E a taxa de ocupação das enfermarias específicas para Covid é 68%. Então, nós temos possibilidade de abrir até mais 60 leitos até o fim de semana. Então, nós temos um planejamento de UTI, né? Nós temos um planejamento que é seguido à medida em que os leitos são necessários. A gente não abre leitos para ficarem ociosos. Abrir um leito significa disponibilizar recursos humanos, disponibilizar equipamentos. Nós temos esses recursos humanos, nós temos esses equipamentos, mas não vamos deixá-los ociosos. Então a gente abre sempre na medida da necessidade. Secretário, explica pra gente como é que... Pode falar, Paulo. Eu queria perguntar para o doutor Jackson, eu estou vendo ele, a gente também fica muito preso à realidade dos leitos e o seu alerta, ele é pontual, ele é preciso, porque ontem mesmo, numa discussão com o nosso grupo de jornalismo, eu tive essa discussão dos leitos para Covid e dos outros leitos, porque os outros leitos, me parece, serão ocupados independentemente de estarmos ou não na pandemia. Mas a questão dos leitos e equipamentos, o senhor disse aí que há previsibilidade de, se necessário for, ampliá-los em alguma escala. Mas com relação aos insumos, a gente ouve muito falar que a indústria farmacêutica não está conseguindo colocar pontualmente os insumos necessários. Como é que está essa situação, doutor? Essa é uma situação, Paulo, que nos preocupa sobremaneira. O nosso estoque de anestésicos na Secretaria Municipal de Saúde é suficiente para nos mantermos durante 2 meses. Um hospital de grande porte, como por exemplo a Santa Casa de Belo Horizonte, utiliza aproximadamente 50 frascos de bloqueadores neuromusculares por semana. Nós temos uma parceria muito importante com a Fundação Educacional Lucas Machado, a FELUMA, que mantém a Faculdade de Ciências Médicas, que acaba de doar para o município 5.000 ampolas. Isso é suficiente para mantermos o serviço funcionando em Belo Horizonte por um tempo muito longo. São várias semanas aí, são aproximadamente 100 semanas de funcionamento com esse quantitativo que a FELUMA doou para Belo Horizonte. Então, a partir do próximo dia 30, quando esse quantitativo chegar, nós teremos um reforço importante no que já é suficiente para 2 meses em Belo Horizonte. Então, essa situação dos anestésicos, embora ela seja preocupante, ela não é excessivamente preocupante, porque a gente tem esse horizonte de fornecimento a curto prazo.
Secretário, em relação à ocupação de leitos, né, a abertura de novos leitos, a gente tem acompanhado então essa evolução e o senhor falou pra gente aí que os leitos são abertos à medida que tem necessidade dessa abertura de novos leitos. Agora, quanto tempo é necessário para que a gente tenha essa abertura de leitos, né? Isso acontece, por exemplo, de um dia para o outro, se a gente precisar, tiver uma explosão de casos em um único dia, no dia seguinte a gente já consegue abrir esses leitos com a equipe preparada para atender esses pacientes que vão ocupar esses leitos? Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, esses recursos humanos e esses equipamentos já existem. Eles não têm que ser contratados. A gente tem um plano de contingência que pode vir a ser acionado a partir de julho, caso haja uma explosão, e aí sim a gente vai precisar de um tempo para contratar recursos humanos. Mas até o final de julho, nós temos recursos humanos e equipamentos suficientes para colocar em funcionamento todos os leitos que precisarmos. O nosso planejamento foi feito não no sentido de abrir, por exemplo, um hospital de campanha, mas de utilizar leitos hospitalares que já estejam em funcionamento na cidade. Nós temos 2 hospitais públicos, que são o Odilon Berens, que é inclusive uma referência nacional, foi citado pelo Ministério da Saúde como uma referência nacional para a atenção à Covid, e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o Hospital do Barreiro. Esses 2 hospitais têm uma capacidade de expansão que ainda não foi utilizada em sua totalidade. Além disso, nós temos 26 hospitais conveniados com a cidade. E a nossa opção foi de abrir leitos nesses hospitais para que, se o paciente precisa, ele está numa enfermaria, por exemplo, se ele precisa de ser transferido para o CTI, ele já está dentro do hospital, ele não precisa ser transportado. Então, esse planejamento foi feito em fevereiro, né? A gente já sabia que o vírus ia chegar com força, então esse planejamento foi feito com muita antecedência. E é por isso que Belo Horizonte tem apenas 15% de todos os casos de Covid do estado de Minas Gerais. 85% dos casos estão aí no interior. E o nosso número de óbitos é relativamente pequeno quando comparamos com outras capitais. Doutor Jackson, pode ir, Paulo, por favor. Não, eu tinha dado um sinal aqui, mas pedi pro controle dar uma olhada aí no sinal, porque eu estou sem o WhatsApp aqui hoje. Hoje eu estava trabalhando aqui no esquema de guerra. Trabalhando no esquema de guerra aqui. Doutor Jackson, a pergunta que eu vou fazer para o senhor necessitaria, para responder de pronto, de uma bola de cristal. Eu sei disso, mas eu vou falar com o cientista. Observando o que a literatura recente propaga, observando as experiências vividas pelo resto do mundo, nós estamos em que estágio? Dá para a gente ter uma ideia de que estágio Belo Horizonte está? Nós estamos em que ponto desse desenho, dessa provável curva de contaminação pela Covid-19? Paulo, essa é uma pergunta que nós nos fazemos diariamente, porque todo o trabalho tem como objetivo manter o número de casos abaixo da linha do número de leitos hospitalares, da linha de cuidado que podemos oferecer para a população. Então, nós estamos na fase ascendente da curva, mas estamos trabalhando para não haver pico, ou seja, para não haver uma explosão de casos que venha a ultrapassar a nossa capacidade de fornecer atendimento para essas pessoas. Então, o que Belo Horizonte fez foi achatar a curva, né, para manter o número de casos estritamente sob controle. E isso nos permite alongar o tempo. Nós não estamos planejando um pico para julho, como outros lugares, mas estamos mantendo esse número crescente, mas lentamente crescente, de modo que podemos ampliar os serviços à medida da necessidade. Então, realmente não há previsão de término dessa pandemia. Nós sabemos que há várias vacinas aí em estudo e só a vacina que vai resolver o problema. Então, enquanto isso não acontece, é muito importante que nós mantenhamos o distanciamento social na medida do possível, sair estritamente para o necessário e usar todas as medidas de proteção, uso de máscaras, né? A gente está vendo gente aí na rua fazendo atividade física sem máscara, o que é um contrassenso. A pessoa está se cuidando, mas não está usando máscara. É um suicida em potencial, né? Eu estava dando uma outra entrevista para uma outra emissora agora há pouco, e a pessoa comentou que essas pessoas vão ficar lindas dentro do caixão, né? Arrumadinhas lá, bem cuidadas. Mas então é muito importante que a gente mantenha isso, porque não há previsão possível, como você disse, não há bola de cristal que nos permita dizer quando que vai acontecer uma explosão grande de casos. Se a população se convencer de que
o distanciamento social é realmente importante e aderir a ele, se a gente mantiver um distanciamento social, não precisa de ser bloqueio de 100%, né? Se a gente tiver um distanciamento social acima de 50%, e Belo Horizonte está em torno de 47% hoje, se a gente mantiver acima de 50% e tiver uma imunidade de rebanho e próximo de 20%, a pandemia estará sob controle. Mas até que isso aconteça, é muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade do distanciamento social e do uso da máscara. Doutor, nessa semana a prefeitura ampliou a testagem, né, que a capacidade de testagem aqui na capital mineira. Primeiro, queria que você falasse dessa importância dos testes e se a gente consegue ampliar ainda mais essa capacidade. Na verdade, existem dois tipos de testes que são utilizados. Um é o teste chamado molecular, o PCR, RT-PCR. É o teste que detecta o vírus, ou fragmentos ou estruturas moleculares do vírus. Esse teste é muito importante para o diagnóstico da doença. E ele é positivo nos primeiros 10 dias da doença. A partir daí, aparecem os chamados anticorpos, que são respostas do organismo contra o vírus. E aí é nesse achado desses anticorpos que se baseiam os testes rápidos, ou os testes sorológicos. Então, os testes moleculares, o PCR, é importante para a gente fazer o diagnóstico de casos novos. E os exames sorológicos são importantes para a gente detectar quantas pessoas da comunidade já tiveram contato com o vírus. Então, os testes moleculares medem o que nós chamamos de incidência. E os testes de anticorpos medem o que se chama prevalência. Então, são dois objetivos diferentes. Nós ampliamos os testes moleculares. A nossa capacidade diária era de 100, passou para 320 por dia, ou seja, conseguimos chegar a 1.600 exames por semana. Então, a nossa capacidade de fazer diagnóstico confirmado de infecção pelo Covid-19 foi triplicada. E isso é muito importante, porque vai nos dar uma ideia de quantas pessoas estão infectadas naquele momento. E, secretário, uma outra questão, ontem o prefeito falou que não vai dar um passo à frente na flexibilização, que é uma questão que fica todo mundo ansioso para saber se vai abrir novos comércios. Essa decisão já foi tomada, né? Nessa semana também vamos continuar da fase como estamos, ou há a possibilidade de a gente retroceder para uma fase anterior? Como o Paulo disse, nós não temos bola de cristal, né? Nós usamos indicadores muito precisos para ver o que vai acontecer. Essa fala do prefeito é absolutamente verdadeira, porque nós não sabemos e é muito pouco provável que os indicadores experimentem uma queda muito grande nos próximos 3 dias. Quem vai nos dizer o que vai acontecer são esses indicadores na sexta-feira. Uhum. Secretário, a gente tem visto... Se mantiverem como hoje, é possível que não consigamos abrir nada nessa semana. Paulo, vai falar? Não, é perguntar para o doutor Jackson, porque a gente sempre fala em indicadores e o ouvinte, o espectador, sempre se pergunta que indicadores são esses e aonde ele consegue ter acesso a eles, porque eu acho que aí há o entendimento da população e é imediata a colaboração. Nós temos 3 indicadores, que é a medida de transmissão do vírus, o chamado R0, a taxa de ocupação dos leitos específicos de UTI para Covid e a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria específicos para Covid. São esses os 3 indicadores mais importantes. Nós utilizamos indicadores acessórios internamente, que são o índice de isolamento social, que é medido todos os dias pela Secretaria de Planejamento, e temos também a circulação de pessoas na cidade, que é medida pela BH Trans. Nós usamos esses critérios acessórios e são muito importantes para nós. Todos eles estão disponibilizados para quem quiser acessar. O nosso boletim epidemiológico e assistencial é disponibilizado na página da Prefeitura e atualizado diariamente. Qualquer pessoa pode ter acesso a eles. Secretário, a gente tem acompanhado então aí, né, esse fechamento do comércio, a reabertura gradual também, mas alguns estabelecimentos já fechados há mais de 3 meses.
existiria uma possibilidade de fazer, né, uma alternância entre certos estabelecimentos? Por exemplo, a gente tem atualmente nesta fase 2 da prefeitura lojas de calçados abertas e lojas de roupas fechadas. Existiria uma possibilidade de fazer um revezamento? Por exemplo, uma semana abre-se as lojas de calçados, na outra semana as lojas de roupas, para que ninguém que esteja aí planejado para a última fase sofra as consequências de maneira mais agressiva do que os outros setores? Olha, todas as possibilidades estão sendo estudadas, mas nós sabemos que para fazer uma flexibilização nós levamos em conta a massa empregatícia daquela atividade, o volume de recursos, de salários que aquela atividade carrega consigo e o volume de recursos que traz para a cidade. Tudo isso avaliado olhando o risco sanitário daquela atividade. Nós não abrimos nada, nem fechamos nada, porque a gente acha que a coisa deve ser aberta ou fechada. Antes do início da flexibilização, no dia 25 de maio, 63% das atividades econômicas da cidade estavam funcionando. E com a segunda etapa, essa flexibilização permitiu que mais de 90% das atividades econômicas da cidade funcionassem. Ou seja, apenas 10% estão fechados. E isso porque esses 10%, ou porque tem um risco aumentado de transmissão nesses lugares. Eu vou te falar, por exemplo, que se o aeroporto fosse em Belo Horizonte, ele estaria fechado. Porque fora os hospitais, é um local de grande circulação de vírus, né? Assim como são os bares, restaurantes, etc. Nós sabemos que há medidas mitigatórias, mas tem histórias, nós aprendemos com os erros e acertos do resto do mundo, né? Existem relatos de restaurantes na Áustria, por exemplo, em que um garçom contaminou 200 pessoas. Então, essas medidas de abrir e fechar têm que ser estudadas com muita cautela, porque, como eu já disse, nós estamos trabalhando para manter a curva do número de casos abaixo daquela linha de oferta de serviços. Aí o Central 98 conversando com o Dr. Jackson Machado, secretário municipal de saúde de Belo Horizonte. Secretário, muito obrigada por esse tempinho para tirar nossas dúvidas e conversar com a nossa audiência aqui no Central 98. Muito obrigado a vocês, estamos sempre às ordens, sempre que precisarem. É nosso prazer e obrigação informar a todos do que anda acontecendo. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor. Tá, então a gente trazendo esse panorama do enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte, né? Falando sobre dados, sobre números, a nossa preocupação com esse aumento de casos. E eu acho que a gente, mais uma vez, reforçar, cada um aí fazendo sua parte, respeitando o distanciamento social, ficando em casa se puder, agora que a gente está enfrentando uma situação um pouco mais delicada e uma curva em ascensão, é hora de cada um aí fazer o uso da máscara, né? Seguir os protocolos de higiene, a gente mais do que nunca tendo que ter cuidado com essa Covid-19.